Olá, pessoal! Então, sejam muito bem-vindos a essa aula sobre cogumelos medicinais. Meu nome é Dion e vou estar apresentando hoje sobre o assunto. E, em primeiro lugar, queria agradecer a Unilogos pelo convite, pela oportunidade de poder estar falando aqui, apresentando sobre isso, tá? E na apresentação que eu preparei hoje, eu vou estar falando sobre algumas questões históricas, culturais e a parte mais científica, medicinal dos cogumelos, tá? Porque é um tema bem amplo, tá? Que dá para falar sobre muitas coisas. Então, assim, selecionei alguns dos tópicos mais importantes aqui para dar uma resumida, para pontuar aqui na apresentação. Então, só para eu esclarecer isso já para como se fosse uma breve introdução, tá? Mas vamos lá, pessoal. Então, quando a gente está falando de cogumelos medicinais, a gente já pensa quais são as propriedades medicinais deles, né? E também já vem um leve preconceito nosso, um leve medo, né? Nossa, cogumelo, né? Que medo de tomar cogumelo e tal, essa questão. E assim, da mesma forma que existem cogumelos medicinais na natureza, também existem as plantas medicinais e vice-versa, né? Então a gente tem plantas medicinais, a gente consome várias plantas medicinais, vários medicamentos, tem como base várias plantas medicinais. Então a gente tem que entender que, da mesma forma que tem as plantas, tem os cogumelos medicinais ao redor do planeta disponíveis para a gente aí consumir e estudar eles, né? Então, para a gente já desconstruir um pouquinho desse preconceito e também entender que esse conhecimento, esse consumo, não é algo que vem de agora. Então, na verdade, o conhecimento sobre cogumelos medicinais já é de milhares de anos, né? É uma questão bem ancestral nossa, porque alguns povos, algumas culturas já consomem eles faz muito tempo, né? Como é o caso dos japoneses, dos chineses, dos russos, dos mexicanos, né? Então, só para a gente entender que não é algo de agora, já tem civilizações há milhares de anos consumindo eles. Então vamos lá. Antes da gente começar a aprofundar mais no assunto também, acho que é importante a gente trazer qual a diferença de um fungo para um cogumelo, tá? Porque eles não são exatamente a mesma coisa, beleza? Então, quando a gente está falando de fungo, a gente está falando do reino fungi, tá? Então, o reino dos fungos, ele é bem amplo e hoje a gente tem cerca de 5 milhões de espécies identificadas ao redor do planeta, tá? Então, assim, várias espécies. Dessas 5 milhões de espécies, apenas 20 mil delas, né, produzem cogumelos. Então, assim, é uma vasta minoria deles que produz cogumelo, né? Desses 20 mil que produzem cogumelo, cerca de 200 que só foram cultivados até agora por seres humanos, né? E desses 200, cerca de 20 espécies que foram cultivadas em larga escala. Então, para a gente entender também que a gente não consegue cultivar todos os cogumelos, tem alguns que são muito difíceis ou praticamente impossíveis, e também que é uma ciência complexa, porque a gente está falando de micro-organismos, fungo combate a outras contaminações, outros fungos, bactérias, né? Então, assim, é uma ciência cheia de detalhes, cheio de detalhes técnicos mesmo no cultivo, na domesticação desses fungos, né, que a gente fala. Então, enfim, e para a gente entender melhor sobre essa diferença do fungo para o cogumelo, tá? Nessa primeira imagem, a gente tem uma imagem do micélio, que é essa teia micelial, tá? Parece literalmente uma teia. Isso é o fungo, esse é o organismo, tá? Então, ele vai se multiplicando as células, vai crescendo essa teia, e toda a teia, né, independente do tamanho que ela seja, é um organismo só, todo conectado, se comunicando, tá? Então, isso é muito interessante. É como se fosse um grande sistema nervoso, que é o próprio organismo ali, se comunicando nessa rede, tá? Na segunda imagem, a gente consegue ver melhor. Então a gente tem esse bloco de substrato, né, que vai ser essa terra, esses nutrientes ali, e o micélio, né, o fungo ali está colonizando o substrato, né, ele está se multiplicando ali, tomando conta do substrato, e ali está frutificando os cogumelos, tá? Então o cogumelo é um corpo frutífero do fungo, do micélio, tá? Então da mesma forma que a gente tem árvores que produzem frutos, a gente tem alguns fungos que produzem frutos também, que é o cogumelo. Tá? Então, essa grande diferença entre o micélio, o fungo e o cogumelo, tá? Ele enquanto um fruto, beleza? E uma questão muito importante da gente falar, até uma questão social e histórica, que cultural dos cogumelos, é essa diferença entre micofobia e micofilia, tá? Então, mico significa fungo, né? Então, a micologia é o estudo dos fungos, né? Os micologistas e tal. Então, é o estudo dos fungos. A micofobia é o quê? É esse medo e esse pânico que a gente tem de cogumelos, tá? E a gente pode perceber essa micofobia em várias culturas, em várias civilizações, vários povos ao redor do mundo, né? E ela começa quando, né? Em que tipo de comportamento? Por exemplo, você está andando na floresta, você é criança, você está com seus pais, e daí você vê um cogumelo na floresta, né? A criança sai correndo, chega perto dele e fala, nossa, o que é isso?
E aí teu pai já grita e fala, cara, sai de perto disso, não encosta nesse cogumelo. Isso é venenoso, não coloca a mão na boca. Vem aqui lavar sua mão, né? Então o pai já traz essa carga de medo pro filho, né? O filho já fica meio assim, não, nunca vou falar de cogumelo, não vou encostar neles, né? E segue o passeio e nunca mais se fala sobre isso, né? Então ali a gente já vê essa sementinha da micofobia sendo plantada, né? Da mesma forma que do outro lado a gente vai ter esses povos micofílicos, né? Que eu citei alguns exemplos de alguns países ali, que provavelmente se você fosse uma criança, né, numa floresta na China ou na Rússia com seus pais, quem sabe o seu pai não falaria dessa forma, né, por ser de uma civilização micofílica. Talvez teu pai falaria, olha filho, cuidado, esse cogumelo aqui, ele é venenoso, mas aquele ali é medicinal, esse aqui a gente pode comer, inclusive vou colher ele aqui, vamos fazer um jantar, e o nome desse cogumelo aqui é tal. Então assim, já é um pai que tem um conhecimento sobre isso, é um conhecimento ancestral que vem sendo passado, né? E ele já vai ensinando o filho desde criança, desde pequeno, né, sobre isso. Então aí vai ter uma grande ramificação nesses países, nesses povos, né? Povos que realmente consomem e entendem sobre cogumelos e povos que têm medo e nem chegam perto dos cogumelos, né? Então para a gente também identificar a micofobia que nos habita, né? É uma questão realmente com uma construção social que a gente acaba tendo medo de cogumelo e nem sabe por quê, né? Uma coisa para a gente mais desconstruir, até entrar numa postura científica mais neutra, para observar o fenômeno, estudar ele de uma forma mais neutra e não necessariamente alimentando esse medo, né? Então, enfim, são dois conceitos bem importantes a gente falar sobre. Aí, falando sobre esse universo dos povos micofílicos, né, alguns dados interessantes para a gente falar sobre esses povos, por exemplo, o cogumelo reishi, né, o nome científico Ganoderma lucidum, né, então era um cogumelo muito usado na medicina tradicional chinesa, ainda é muito usado, né, mas até um tempo atrás, na China antiga, ele era um cogumelo tão importante, tão sagrado na tradição deles, que ele só poderia ser consumido pelo imperador. Então, se você encontrasse esse cogumelo na floresta, você não poderia consumir ele, não poderia roubar, levar para sua casa, né? A pena de morte se fosse descoberto. Então, você tinha que pegar esse cogumelo e dar para o imperador ou dar para os súditos dele, encaminhar ele para a família real, tá? E para você entender quão importante era ele na cultura deles, né? E as próprias famílias reais, os nobres, né, presenteavam uns aos outros com porções desse cogumelo pela raridade dele e pela capacidade medicinal dele. Então, por muito tempo, ele era chamado de cogumelo do imperador. Então, só para você entender o impacto, né, dele nessa cultura. E um outro exemplo também são os astecas, que faziam uso de alguns cogumelos psicodélicos, né, que eles chamavam de tel nanacatio, né, que tel nanacatio, no idioma deles, significa carne dos deuses. Então, esses cogumelos que conseguiam trazer algumas experiências místicas, profundas, de transformação para eles, então eles chamavam esses cogumelos de carne dos deuses, né, para outro indício bem importante aí de com o impacto deles na cultura deles. E alguns cogumelos também eram usados pelos próprios vikings, né? Inclusive esse cogumelo aqui da foto, o famoso cogumelo do Mario, tá? Ele era consumido pelos vikings, tá? Que eles preparavam, faziam um preparo dele lá específico, que eles usavam como um tônico de guerra. Então eles tomavam altas dosagens desse cogumelo para eles entrarem num estado de frenesi, um estado de muita energia, de quase um estado alterado de consciência desse guerreiro, né? Que se tornavam os berserkers, né? Os berserks. Então, esses berserkers eram guerreiros específicos dos vikings que estavam em estado de frenesi, porque eles tinham consumido altas dosagens desse cogumelo preparado, e eles iam para a guerra nessa forma de frenesi. Né? Então, saíam com machado, matando todo mundo, trucidando lá nessas batalhas, então com o consumo desses cogumelos. Olha que interessante, usado por guerreiros vikings. Tá? Também muito usado no curandeirismo mexicano, então existem curandeiros, rituais, cerimônias lá no México, eu vou explicar mais sobre isso. Tá? E a gente até, alguns estudos atuais apontam para o consumo de fungos, né, e cogumelos na cultura grega. Tá? Então é um outro dado muito interessante, não vou entrar em mais detalhes sobre isso, mas quem quiser pesquise sobre mistérios eleusinos. Tá? Que daí tem esse fungo, ergo é um fungo muito poderoso, tanto muito venenoso como medicinal, do jeito que, dependendo como você administrar ele, e vários estudos hoje indicam que os gregos consumiam esse fungo de uma forma cerimonial. Tá? Então, assim, bem interessante essa questão dos mistérios eleusinos também, pessoal. Mas vamos lá, vamos seguir.
E qual que é a diferença, então, né, que eu até falei do Tel Nanacate, a carne dos deuses para os astecas, né, os cogumelos psicodélicos ou mágicos, né? Qual a diferença de um cogumelo mágico para um medicinal? Tá? Então, toda vez que a gente falar de um cogumelo mágico, entende-se que a gente está falando de cogumelo psicodélico, um cogumelo que age no sistema nervoso do ser humano, na consciência do ser humano, que vai gerar alterações na percepção e no estado da pessoa de consciência. Tá? Então, diferença de cogumelos mágicos aí. E dentro desse universo dos cogumelos, a gente pode categorizar eles entre cogumelos gourmet, que seriam esses cogumelos da culinária. E a gente tem o shiitake, o shimeji, o champignon, vários outros aí, que são cogumelos da culinária. A gente chama de cogumelos gourmet. Tá? Aí tem os medicinais, que podem ser usados de algumas formas, que eu vou explicar ainda. Existem os mágicos também, que também têm suas propriedades medicinais, mas tem essa questão de ser um psicodélico também, né? Existem alguns cogumelos altamente venenosos, né, que a gente tem que tomar muito cuidado. E eu coloquei aqui neutros, que são hoje cogumelos que a gente não tem muito conhecimento científico. Então, assim, a princípio não tem nenhum valor medicinal, mas também não é venenoso, a gente não sabe muito bem para que serve, né? Então, quem sabe com o desenvolvimento da nossa ciência, esses cogumelos ainda possam ter valores para a gente que hoje a gente não conhece ainda, tá? E daí nessa foto aqui, esse aí é o cogumelo mágico mais famoso do mundo hoje, que é o Psilocybe cubensis, é o cogumelo mais pesquisado do mundo. Tem várias pesquisas, principalmente em saúde mental, sendo pesquisadas com ele, tá? E ele nasce no esterco da vaca, o famoso cogumelo que nasce no esterco da vaca. Então, é o Psilocybe cubensis. E um outro exemplo de cogumelo mágico é o exemplo do slide anterior dos vikings, que é o Amanita muscaria, cogumelo do Mário, também é considerado um cogumelo psicodélico, tá? Então, só para a gente categorizar algumas coisas importantes. E uma história que acho que vale muito a pena ser contada é sobre a redescoberta dos cogumelos mágicos. Tá? Então, como assim uma redescoberta? Então, que nem eu falei, vários povos usam ele, tem consumo deles milenares, né? Só que essas culturas foram tecnicamente morrendo, sendo esquecidas, né? E esse consumo foi sendo deixado de lado também e a gente praticamente parou de falar sobre isso, né? A ciência até um tempo atrás mal sabia sobre a existência deles, né? Então, dois nomes muito importantes nessa história, que é o Gordon Wasson e a Valentina Pavlovna. Tá? Então, era um casal que eles estudavam bastante essa questão de cogumelos, inclusive se auto-intitulavam etnomicologistas. Né? Então, etnomicologista é aquele que vai estudar a questão dos cogumelos nas etnias, nos povos, né, nas diferentes culturas. Então, eles estudavam exatamente sobre isso. E na época eles começaram a ouvir falar sobre alguns cogumelos mágicos que tinham ao redor do mundo, que algumas pessoas faziam uso deles de forma ritualística, curandeira, né? Só que eles ainda não tinham encontrado eles, né? Não tinham topado ainda com eles, né? Nas pesquisas deles de campo. Até que eles ficaram sabendo, ouviram falar que no México ainda existiam alguns rituais sobre isso, né? Então, Gordon Wasson viaja para lá com o amigo dele, encontra essa curandeira muito famosa chamada Maria Sabina, tá? Maria Sabina. E na época, eles faziam a cerimônia só para os povos ali locais, tá? Então não tinham homens brancos, não tinham pessoas estrangeiros, tal, não tinham turistas, eram só para os povos locais de uma forma bem medicinal e curandeira, tá? E daí, conversado ali, bem entendido, ela acabou abrindo a cerimônia para o Gordon Wasson participar, tá? Mas por toda uma questão de sigilo, cuidado com essa informação, toda essa questão sagrada até da cerimônia, né? Toda uma questão de respeito, e ele aceitou, falou, não, vamos participar e tal. E teve uma experiência super profunda, super transformadora. Ele e o amigo dele não esperavam nada disso. Tiveram uma experiência super transformadora, né? E tiraram várias fotos, estudaram, tal, pegaram algumas amostras, né? Estudaram tudo que dava para estudar ali, gravaram alguns vídeos e foram embora, né? E daí, 2 anos depois, né? Isso que ele teve essa experiência foi em 1955. 2 anos depois, ele vai lá e publica uma história na revista Life, uma revista super famosa dos Estados Unidos, em 1957, e ele publica uma matéria lá falando sobre os cogumelos mágicos que trazem alteração da visão, visões, né, reveladoras no México. E ele conta em várias páginas, super detalhado, a experiência dele, o que ele viu, o que aconteceu com ele, né? E imagina isso numa revista, na Life, em 1957, né? Então, assim, várias pessoas ficaram super chocadas, várias pessoas ficaram muito interessadas e muitas pessoas começaram a viajar lá para o México para ter experiência com a Maria Sabina, né?
E ela acabou sendo muito perseguida, tá, pela cidade dela, pela própria polícia, pela quantidade de turistas que chegavam na cidade para fazer cerimônia com ela, para fazer ritual com ela, né? E isso acabou sendo um grande turbilhão na vida dela. Ela não esperava nada disso, ela achou que nada ia ser divulgado e de repente estava meio mundo visitando ela lá, né? Então, assim, foi uma coisa bem complicada toda essa situação. Em 1958, eles mandaram algumas amostras para o Albert Hofmann, tá? Então, um químico, um dos mais famosos do mundo aí, inclusive ele que desenvolveu e sintetizou pela primeira vez o LSD, tá? Então, assim, no campo dos psicodélicos, assim, é o químico mais famoso que a gente tem até hoje. E o Albert Hofmann também foi o responsável por isolar e identificar a psilocibina, tá? E a psilocina, que são os princípios ativos desse cogumelo. Na época eles nem sabiam qual era o princípio ativo. Então foi o Albert Hofmann que identificou em 1958, tá? Então, ficou ali, teve essa perseguição com a Maria Sabina, mas ao mesmo tempo várias pessoas se abrindo, se conectando com isso, começou a acontecer essa redescoberta, até que em 1976, Dennis e Terence McKenna, dois irmãos, tá, que estudavam muito a questão dos psicodélicos, começaram a estudar muito a questão dos cogumelos, eles conseguiram domesticar algumas espécies e escreveram um livro anônimo, tá? Porque na época tinha toda uma questão legal e muito complicada. Então escreveram um livro anônimo ensinando as pessoas como cultivar esses cogumelos em casa, né? Então em 1976 que as pessoas começaram a ter mais acesso a eles, que antes as pessoas tinham que caçar, tinham que ter livro de identificação. Então ali começa uma grande jornada de desenvolvimento, de estudo, de pesquisa sobre esses cogumelos, né? Então, assim, para a gente ver como é uma coisa super, super recente, né? Não faz nem 50 anos que divulgaram esse livro de cultivo. Mas, enfim, essa é uma breve história sobre o que tem acontecido, o que aconteceu atualmente, tá? Com essa questão dos cogumelos, tá? Mais especificamente dos mágicos que eu estou falando agora, mas vou falar mais sobre os medicinais também, tá? E falando sobre essa questão medicinal, né? Então, por que é um cogumelo? Por que os cogumelos são medicinais? O que exatamente eles têm para oferecer para gente, né? Resumidamente, muito resumidamente, a gente está falando sobre nutrição, tá? Então, eles vão ter moléculas muito complexas desenvolvidas pelos fungos, tá? E essas moléculas vão ter vários benefícios no nosso corpo, tá? Podem ajudar a gente de várias formas. Da mesma forma que a gente tem nutrição com várias plantas, também tem a nutrição dos fungos, tá? E, enfim, eles podem ajudar de várias formas. Um bom exemplo, tá, de uma grande propriedade medicinal é a penicilina, descoberta por Alex Fleming em 1928, que foi o primeiro antibiótico, né? Então, ele descobriu esse fungo, essa penicilina, que ela tinha uma capacidade de liberar enzimas lá antibióticas, ele lutava contra as bactérias muito bem, né? Isolaram isso, conseguiram fazer em larga escala e criaram os primeiros antibióticos, que foi um dos grandes diferenciais na guerra, inclusive, né? Que os soldados americanos tinham antibióticos que os outros soldados não tinham, né? Então, assim, um fungo aí, pai dos antibióticos, né? E esses cogumelos eles vão ter compostos bioativos, como beta-glucanos, triterpenos e polissacarídeos, tá? Então vão ser moléculas complexas que vão trazer vários benefícios para o nosso corpo, beleza? Então aqui agora eu vou listar alguns desses benefícios e falar sobre algumas espécies mais específicas, tá? Então esse aí é o reishi, que é o cogumelo do imperador que eu tinha comentado dos chineses, tá? Então alguns exemplos aqui, algumas propriedades medicinais, tá? Então fortalecimento do sistema imunológico, antioxidante, anti-inflamatório, equilíbrio hormonal, insulina e hormônios do estresse, saúde cardiovascular, né? Inclusive alguns chineses chamam ele de cogumelo do coração, tem toda uma questão com sangue, com questão de tanto pressão arterial, colesterol e também desintoxicação e limpeza do nosso corpo, né? Que a gente pode até ver ali na saúde hepática, desintoxicação do corpo. E também ajuda muito na qualidade de sono e alívio do estresse, tá? Então, também é muito usado por pessoas que têm problema de insônia e muito estresse também, um ansiolítico muito poderoso. Então, assim, alguns dos benefícios, nem são todos que eu estou listando aqui do reishi, beleza? Esse aí é o cogumelo juba de leão, tá? Pela foto já dá para ter uma breve ideia porque ele se chama assim. E esse é um cogumelo que também está sendo pesquisado muito hoje ao redor do mundo, tá? Principalmente por essas propriedades no sistema nervoso que ele tem, tá? Então ele tem essa capacidade de neurogênese, neuroregeneração e neuroproteção, tá? Então, neurogênese é essa própria questão de você estimular o sistema nervoso para ele crescer, para ele se multiplicar, né? Então, a neurogênese. Neuroregeneração, então a gente passa por vários momentos, o estresse da vida, medicamentos, muitas coisas que a gente consome, alimentos, né, que vão ser neurodegradantes, que vão destruir o nosso sistema nervoso. Então a gente precisa estar regenerando nosso sistema nervoso e ele ajuda a promover essa neuroregeneração e a neuroproteção, tá?
Então a gente tem a bainha de mielina ali que vai estar envolvendo, protegendo os nervos, ele ajuda a regenerar essa bainha, ele ajuda a nutrir nossos nervos, então assim, ele é muito incrível para sistema nervoso, tá? Tá sendo pesquisado para doenças do sistema nervoso, Alzheimer, esclerose, Parkinson, tá? Então muito interessante. E, consequentemente, ele tem alguns benefícios para cognição e funções cerebrais. Então, ajuda a pessoa na atenção, na memória dela. Vai ter alguns benefícios ali a nível cerebral, porque ele está fortalecendo o seu sistema nervoso, né? Então, esse aí é o Cordyceps. Esse é um fungo que, inclusive, na série do The Last of Us, é uma série que está no Netflix sobre fungos. Esse é o fungo que contaminou as pessoas lá, então tem várias pessoas que têm medo desse nome Cordyceps, né? Mas saiba que, na verdade, é um fungo medicinal, a não ser que você seja um inseto, porque esse é um fungo muito letais para insetos, infecta insetos, né? Mas para nós seres humanos ele é muito medicinal, tá? E hoje ele está sendo muito usado por atletas, tá? Então ele ajuda nessa produção de ATP, então ele vai estar ajudando na questão de liberação de energia, no nosso corpo, produção de energia, e também na própria questão do sistema respiratório, tá? Então a capacidade de absorção de oxigênio, então tanto potencializando o oxigênio no nosso corpo e a energia, tá? Então sendo muito usado por atletas, e também nessa questão de saúde renal, saúde hepática, então desintoxica o corpo e, consequentemente, acaba ajudando na vitalidade, na libido da pessoa também, né? Aumentando essa questão de energia no corpo dela, né? E ele tem essa propriedade adaptogênica. Essa é um termo bem comum que a gente vê quando a gente está falando de cogumelos medicinais, adaptogênico, que eles ajudam a equilibrar os níveis hormonais do nosso corpo. Então, às vezes tem muito estresse, às vezes tem outros. Então, assim, ele vai estar ajudando a equilibrar todo o nosso sistema e deixar a gente mais adaptado à nossa vida. Então, essa propriedade adaptogênica. Então, esse cogumelo aí da foto é o cauda de peru, tá? A gente chama ele porque ele lembra uma cauda de peru mesmo. E esse cogumelo ele é muito famoso pela questão que ele fortalece muito nosso sistema imunológico, tá? Então ele é um grande medicamento para o sistema imune, tá? E principalmente pela sua capacidade anticancerígena. Então ele é super famoso pela sua capacidade anticancerígena. Várias pessoas aí com câncer fazendo tratamento também aliado com os outros tratamentos da medicina tradicional, mas também se nutrindo com o caldo de peru. Também vai ter questões antioxidantes, anti-inflamatórias, saúde do fígado, do rim, né? Então, tem algumas coisas que a gente pode perceber que são meio universais nos cogumelos medicinais, tá? Então, essa questão de fortalecer o sistema imunológico, anti-inflamatório, antioxidante, desintoxicar o corpo, isso são coisas que a gente consegue observar praticamente em todos os cogumelos medicinais. Quase todos têm essas propriedades, que são propriedades daqueles compostos bioativos, né? Essas moléculas produzidas pelos fungos. Então, geralmente eles vão estar trazendo esses benefícios para o nosso corpo e outros benefícios também, né? Então eu estou listando alguns dos benefícios aqui, nem todos de cada espécie, beleza? E mais um exemplo, tá, de propriedades medicinais, está aí o cogumelo shiitake, que muita gente adora comer ele, mas nem sabe que tem propriedades medicinais nele também, tá? Então, alguns nutrientes essenciais, como vitaminas do complexo B, selênio, cobre, zinco, né, que ele tem, além de fortalecer esse sistema imunológico, antioxidante, redução do colesterol, anti-inflamatório, saúde cardiovascular e também controlar a glicose no sangue, tá? Então, assim, alguns benefícios do próprio shiitake aí que a gente consome bastante. Então, assim, como consumir esses cogumelos, né? Como que eu posso me beneficiar deles? Acho que antes de qualquer coisa, uma coisa muito importante a gente explicar é sobre a parede de quitina, tá? Então, vai ter a célula do cogumelo e dentro da célula ali do fungo, tá? Vai ter os compostos bioativos, todas essas questões medicinais vão estar dentro da célula. Só que ao redor dessa célula tem uma parede de quitina, tá? E quitina é um material muito forte, muito duro para a gente conseguir quebrar com o nosso sistema digestivo, tá? Então, se você simplesmente come um cogumelo medicinal, provavelmente você vai absorver muito pouco das propriedades medicinais dele, por causa dessa quitina. É como se fosse uma parede ali que está protegendo, uma parede dura que o nosso corpo não consegue acessar. Então, a medicina está por trás dessa parede dura. Então, como acessar essas propriedades medicinais, tá? Claro, tem essa questão da alimentação, né? Um exemplo que a gente pode estar consumindo, se alimentando deles, mas não necessariamente você vai estar fazendo o melhor uso deles. Tem o próprio chá, né? Os próprios chineses, japoneses sempre consumiram eles em forma de chá. Então, assim, o chá já vai ajudar a extrair alguns compostos ali do cogumelo, mas não é uma extração completa, é só um simples chá, tá?
Então, hoje existem alguns processos de extração, tanto das questões solúveis em água, tanto solúveis em gordura do cogumelo. Tá? Então, existem algumas extrações que o pessoal faz, tanto em estado líquido como em pó também, tá? Que você pode encontrar. Então, o ideal, se você for consumir, pesquisar por extratos de cogumelos em pó, que daí sim você vai estar com os compostos ali disponíveis para o teu corpo absorver. Tá? E por fim, tem essa questão da micro ou macrodose. Tá? Então, você vai estar consumindo ele em dosagens pequenas ou em dosagens altas. Ainda mais quando a gente está falando de cogumelos mágicos, é muito importante saber essa diferenciação de doses. Tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas enfim, acho importante a gente saber essa questão da extração. Se não for extrato, vai ter muito pouco componente disponível para o nosso corpo, beleza? E alguns cuidados ao comprar cogumelos medicinais por aí. Tá? Então, em primeiro lugar, você conferir se eles são extrato ou não, tá? Se passou por algum processo de extração. E também, se você for ver lá nos ingredientes, vai estar escrito assim, bolo micelial ou corpo frutífero. Tá? Geralmente o ingrediente que tem. O bolo micelial, o que, que é? Lembra aquela imagem que eu mostrei no começo, que eu falo qual a diferença do fungo para o cogumelo? E daí tem um substrato bem grande, tem um micélio colonizando tudo e o cogumelo nascendo? Tudo aquilo ali é o bolo micelial, aquele substrato com o micélio, o fungo. Aquilo é o bolo micelial e o cogumelo está nascendo. O micélio, o fungo em si, aquela teia, ele tem alguns dos compostos, tá? Ele vai ter algumas propriedades medicinais. Só que o que algumas empresas hoje fazem? Eles nem deixam chegar a nascer o cogumelo. Eles só simplesmente desenvolvem bastante do micélio, bastante daquela teia, tritura aquilo lá e faz cápsula, entendeu? Então você provavelmente vai estar comendo muito mais substrato do que micélio. Você vai estar comendo muito mais, vamos dizer, terra do que medicamento, tá? Então, assim, é até uma enganação comercial, a gente tem que tomar cuidado, pessoal, porque quando está falando de bolo micelial, geralmente vai ser uma composição muito fraca, com muito pouco propriedade medicinal, tá? Então, o ideal é que a gente encontre, quando falar de corpo frutífero, tá? Que daí sim é que o produtor deixou chegar no estágio de cogumelo, colheu os cogumelos, extraiu, produziu lá com eles a medicina, tá? Então, a gente quer o corpo frutífero e não o bolo micelial, beleza? E, claro, a concentração também, né? Então, quanto de cogumelo tem aí, quanto de extrato tem aí nesse produto também, né? Então, acho que é um detalhe importante a gente se atentar. E eu falei um pouquinho dos cogumelos, os benefícios dos cogumelos medicinais, e agora eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios dos cogumelos mágicos, tá? Então, que propriedades que eles têm e o que tem de medicinal neles, tá? Então, esse aí que eu falei é o psilocíbico benzo, o mais pesquisado do mundo atualmente. Uma das principais capacidades medicinais dele é essa capacidade de neurogênese e sinaptogênese. Tá? Então, o crescimento e desenvolvimento de neurônios e das sinapses também. Então, ele é literalmente uma vitamina para o teu sistema nervoso ali para ele crescer e se desenvolver. Tá? E, consequentemente, ele também promove neuroplasticidade, tá? Que é essa flexibilidade neural. E a neuroplasticidade, ela não necessariamente é só sobre crescer novas conexões, né? Novas sinapses, mas também desfazer sinapses antigas. Então ele ajuda a gente a reciclar nosso sistema nervoso. Então algumas sinapses precisam morrer, precisam ser desligadas para novas sinapses nascerem, né? Então ele ajuda a regular essa reciclagem neural aí, essa neuroplasticidade. Então isso é muito interessante. E, na minha visão, essa capacidade dele de promover neuroplasticidade é a principal capacidade medicinal dele, tá? Porque a gente consegue fazer praticamente tudo com neuroplasticidade, tá? É como se você pudesse reprogramar um computador, porque o nosso sistema nervoso, ele está todo programado, né? Nossas sinapses, nossos neurônios estão todos programados com todas as experiências e estímulos que a gente já teve ao longo da vida, tudo que a gente herdou. Então, enfim, é a configuração do nosso computador ali. Então, se eu tenho algo que consigo flexibilizar essas conexões, refazer essas conexões, eu posso mudar muita coisa dentro dessa pessoa, né? Que seja uma pessoa que tenha trauma de cachorro, por exemplo, e tenha pânico de cachorro, né? Então, isso está configurado, isso está enraizado dentro dela, né? Então, se você administra de uma forma terapêutica, muito bem instruída ali, um cogumelo, você pode começar a criar novas conexões, né, novas ramificações, para a pessoa começar a se relacionar com aquele cachorro de uma outra forma, ver os animais de outra forma, né? Você pode até trazer um dia um filhotinho de cachorro, a pessoa vai ter uma interação ali. Então, assim, é como se você estivesse dando uma segunda chance para esse cérebro, para ele poder se reconectar com aquilo, para poder criar uma nova sinapse, tá? Então, enfim, as propriedades medicinais disso são praticamente infinitas para várias questões,
psicológicas, emocionais, traumas que a gente tem hoje, questões biológicas, corporais também, tá? Então, assim, é muito potencial terapêutico. Não é à toa que é o mais pesquisado no mundo, né? Consequentemente, ele vai estar também promovendo o desenvolvimento do cérebro e da consciência humana, porque está expandindo ali as conexões, as ramificações. Também tem uma propriedade de adaptogênese, né, de regular o corpo. E esses dois termos, eu confesso que eu que cunhei eles aqui, porque eu não sabia muito melhor como descrever isso, tá? Mas eu coloquei enquanto biossimbiose e biointegração, tá? Então, é uma coisa que a gente consegue perceber dos efeitos dele, que ele tem muito uma capacidade de ajudar o corpo a se integrar com o próprio corpo e a mente se integrar com o próprio corpo, tá? Então, tanto questões que a pessoa não aceita o próprio corpo, que não se relaciona bem com o próprio corpo, com a saúde, com os órgãos, com a alimentação, né? Então, ele parece que ele funciona como um grande maestro que consegue e tenta trazer a harmonia de volta para esse corpo se regular, né? Tá conectado. Então, ele tem muito essa propriedade também. E, por fim, conseguir trazer, em dosagens mais altas, estados alterados de consciência, tá? Que isso também tem um grande efeito medicinal que eu vou explicar daqui a pouco, beleza? E também alguns benefícios do Amanita muscaria, tá? Que eu comentei, famoso cogumelo do Mário, ou cogumelo da Alice, né? O cogumelo mais famoso visualmente do mundo, né? Então, assim, ele ainda está sendo muito pesquisado, a gente tem muita coisa para descobrir dele e de todos os outros também, mas ele ainda a gente está descobrindo muita coisa porque tem vários mistérios, várias coisas complexas por trás que a gente vai entendendo, mas, em primeiro lugar, ele tem uma capacidade de neuromodulação, tá? Então, ele consegue modular ali e ajudar nosso sistema nervoso na própria questão das frequências, né? Então, se o cérebro está funcionando de um jeito mais acelerado, está mais relaxado, qual frequência o cérebro está? Então, ele consegue estar trabalhando nisso, tá? Então, ele consegue ajudar a gente das duas formas, tanto a nível de vitalidade e concentração, então para você trabalhar, né, você colocar o teu cérebro numa frequência mais alta, você está conseguindo pensar de uma forma mais rápida, mais agilizada, resolvendo mais problemas, com mais energia no seu corpo, né? Então ajuda você a colocar uma frequência mais alta, cerebral, como também diminuir essa frequência para você poder relaxar, possivelmente meditar, até dormir melhor, e também promove sonhos, né? Então tem várias pessoas que não sonham, que tem vários problemas de sonho também. Ele tem toda uma questão medicinal dos sonhos também que é bem interessante, tá? Isso depende muito do jeito que ele é consumido. Mas enfim, ele tem essa questão dessa neuromodulação nessas frequências cerebrais, também é adaptogênico. E a gente ainda está descobrindo algumas outras formas de tratamento, tá? Tratamentos de pele, cabelo, algumas coisas que têm sido pesquisadas aí. Então, assim, bem interessante, mas a gente não consegue entrar muito em detalhes ainda, porque ainda são coisas que a gente está descobrindo e pesquisando. E também a questão dos estados alterados de consciência. Que, falando de estados alterados de consciência, né, o que tem de medicinal, o que tem de bom eu entrar no estado alterado de consciência? Então, eu trouxe essa imagem, que eu acho que essa imagem é muito interessante. Então, dependendo do lado que você estiver olhando esse objeto, né, se você está do lado amarelo ou do lado azul, você vai ver uma forma diferente, né? E isso também funciona na nossa vida. Tem muitas coisas que a gente vê aquilo da nosso estado ordinário de consciência, o mesmo estado que a gente tem de consciência, e você vê aquele problema e o problema sempre está do mesmo jeito e você não encontra soluções. Então, quando você entra num estado alterado de consciência, seja por um consumo de um psicodélico, de uma meditação, enfim, várias outras técnicas, respiração, né, que a gente tem para entrar em estados alterados de consciência, você consegue colocar o teu cérebro para funcionar de uma outra forma, ativar outras vias sinápticas, outros neurônios, né? E daí você consegue ver aquela questão de uma outra ótica, de um outro ângulo, né? E às vezes você encontra uma solução, uma resposta que você nunca achou que ia encontrar, né? Então, enfim, é toda uma capacidade de você conseguir ressignificar coisas, encontrar novas respostas, ver as coisas de uma nova ótica, né? E eu até coloquei verdades paralelas, né? Então não quer dizer que aquilo que você estava vendo antes é mentira, mas agora, vendo de essa outra ótica, você viu uma nova verdade, uma nova forma de se relacionar com isso, né? Então, os estados alterados de consciência também podem ser muito medicinais se bem conduzidos, se bem usados, tá? E só o fato de você também estar no estado alterado de consciência, você vai estar criando novos caminhos sinápticos, né? O teu cérebro vai estar tendo que expandir, vai estar tendo que criar novas conexões ali para entender isso, né? Então, consequentemente, também vai estar desenvolvendo conexões ali. E daí, sobre isso, sobre essa questão que eu estou falando sobre fazer bem feito, fazer com sabedoria, a gente entra na PAP, que é psicoterapia assistida por psicodélicos. Tá? Então é um ramo hoje que está surgindo aí nas terapias, né, muito forte na psiquiatria, na psicologia, que é como a gente fazer bom uso dos psicodélicos, esses estados alterados de consciência que a pessoa entra e como que isso pode ser medicinal. Tá?
Então, isso está sendo pesquisado no mundo inteiro, em faculdades super renomadas, por exemplo, a John Hopkins, em Harvard, Imperial College London, tá? E inclusive tem o MAPS, que é um Instituto Multidisciplinar de Estudos de Psicodélicos, Associação Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Então, Associação Multidisciplinar de Estudos de Psicodélicos, então esse é o órgão principal regulamentador lá nos Estados Unidos, lá que estão, na verdade regulamentador não, né, mas eles estão tentando regulamentar algumas medicinas para fazer pesquisa lá, então a MAPS é a maior referência do mundo hoje nesses estudos. Enfim, tem muita pesquisa acontecendo, gente, e os resultados são, assim, revolucionários, né, literalmente revolucionários, a ponto de você ter um paciente, por exemplo, com uma depressão refratária, um paciente com uma depressão resistente, que já fez de tudo, todo o padrão ouro da medicina, já fez eletrochoque, já fez psicologia, já fez tratamento de psiquiatria com os melhores medicamentos, e a pessoa ainda não melhorou da depressão. Aí a pessoa vai lá e faz 3 sessões com um cogumelo medicinal, acompanhado por um terapeuta, né? E ela já tem resultados revolucionários, né? 70% dos pacientes já melhoram muito. Então, assim, uma pessoa que toma 3 vezes, faz uma sessão 3 vezes e já melhora de uma coisa que nada estava melhorando, né? Então, literalmente foi considerado nos Estados Unidos como terapias revolucionárias e está tendo toda uma quebra de paradigmas na psiquiatria com a pesquisa dos psicodélicos. Então, é algo que vale muito a pena a gente dar uma lida, pesquisar mais sobre, porque já está acontecendo, tá, pessoal? Muito legal. E alguns cuidados eu acho que é importante comentar, né? Então, cuidados no consumo dos cogumelos, tá? Então, em primeiro lugar, alergia, né? Então, principalmente a pessoa vê se ela tem alguma forma de alergia a fungo, a cogumelo ou não, né? Então, acho que é um cuidado muito, muito importante, né? É sempre importante estar buscando ajuda profissional, pessoas que entendem mais, né? Então, eu, inclusive, sou um terapeuta, trabalho com isso, né? Então, a gente sempre está procurando mais esse aconselhamento, é importante. E mais falando sobre cogumelos que vão estar agindo, os cogumelos mágicos, psicodélicos, e vão estar agindo no teu sistema nervoso, na tua consciência, existem vários cuidados, né? Alguma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, até coloquei essa foto aí, né? Esse joguinho Jenga super famoso, imaginando que a nossa mente às vezes é como Jenga, né? E às vezes ela vai estar meio desestabilizada, qualquer pecinha que você puxar pode desabar toda a estrutura, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa estrutura sináptica, com o nosso cérebro mesmo, né? Como está conectado ali. Então, traumas, essa fragilidade psíquica, né, que nem o Jenga mostra, aí, às vezes você está frágil, às vezes a gente nem sabe, né? Às vezes a pessoa está num ambiente totalmente inapropriado para ter uma experiência. A dosagem também, uma dosagem muito alta pode ser muito perigosa. Então, por isso que eu falo, busquem ajuda profissional, gente. Seja para o consumo só de cogumelo medicinal ou principalmente quando a gente está falando de cogumelos mágicos, busquem ajuda profissional. Hoje tem vários terapeutas que estão estudando, estão se especializando nisso para acompanhar as pessoas tanto na microdose, né, que são as cápsulas, dosagens mais baixas, como nas macrodoses, que daí é quando a pessoa vai ter uma experiência mesmo intensa, uma experiência transformadora, né? Então é importante ter todo esse acompanhamento porque é algo muito sério. É quase como se fosse uma cirurgia na consciência da pessoa, né? Vamos dizer assim. Então, assim, para a pessoa realmente ter uma experiência de 6, 7 horas ali de transformação, tem que ter um acompanhamento, toda uma maestria ali, porque é algo sério, tá? Então, enfim, algumas ressalvas, alguns comentários, mas tem muitas capacidades, propriedades medicinais dos cogumelos. Pessoal, hoje tem muitas formas de a gente também estudar, conhecer mais sobre isso. Tem 2 documentários, acabei não colocando slide aqui, mas tem 2 documentários no Netflix que eu vou super recomendar. O primeiro chama Fungos Fantásticos, tá? Um documentário lindo que vai explicar sobre a biologia dos fungos, vai explicar mais a fundo sobre eles, vai falar também tanto da indústria medicinal dos cogumelos, como em outras indústrias também que eles podem ajudar a gente. Então é bem interessante, vale muito a pena ver esse documentário. E tem um outro chamado Como Mudar a Sua Mente, que é uma série especificamente sobre psicodélicos, que ele vai estar falando sobre os psicodélicos e a saúde mental. E na primeira temporada tem 4 episódios, no segundo episódio é um episódio só sobre o cogumelo. Tá? Então, se quiserem assistir, a série é muito boa, tem os 4 episódios, mas se quiserem só ver o segundo episódio, Como Mudar a Sua Mente, tá? No Netflix também, bem legal, gente. Então confiram lá, beleza? Mas, resumidamente, muito resumidamente, é isso, tá? Então, meu nome é Dion Lucas Bocknia, eu sou de Curitiba, sou formado em psicologia e hoje trabalho e tenho foco nas terapias com os cogumelos medicinais em amplo aspecto, tá? Seja microdosagem, macrodosagem, sessões acompanhadas. Então, algo que estou me especializando e estudando bastante sobre isso. Estou deixando aqui também meu WhatsApp, caso alguém queira tirar dúvidas, entrar em contato comigo. E também deixando esse arroba da minha empresa, tá? Então, estou montando uma empresa, a gente está investindo, está movimentando
para ter a minha empresa de cogumelos medicinais também. Hoje já estamos trabalhando com isso, mas profissionalizando mais, deixando cada vez melhor, tá, gente? Então, esse sou eu. Qualquer coisa também me encontre nas redes, mande um WhatsApp que a gente conversa, tira dúvidas, mas é isso. Beleza? Então, essa foi a aula introdutória sobre cogumelos medicinais. E seguimos nas pesquisas, nos tratamentos, que tem muita coisa boa para a gente descobrir. Então é isso, gente. Até mais. Abraços.